Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar mais uma vez, para a glória de Deus, mais uma edição do programa Biblicamente. Regularmente a Rádio Unidade FM traz até você um conteúdo de alto valor, com uma produção fabulosa, tratando sobre assuntos importantes, atuais e interessantes, sobretudo para a vida do cristão. Na técnica do programa está aqui o Daniel Miranda e você pode participar. Aliás, o tema de hoje é o evangelismo nos países muçulmanos. O evangelismo nos países de maioria muçulmana, especialmente a crise na Síria. Você sabe que os cristãos estão... As imagens não dá nem para mostrar aqui, né? Os cristãos estão sendo, mais uma vez... nunca deixaram de ser perseguidos em alguns países, mas parece que agora tem uma crise... nos últimos, pelo menos nas últimas 2 semanas, tá bem intensa a crise e a perseguição, cristãos sendo mortos num show de horrores, e está acontecendo isso exatamente agora. E para tratar esse assunto, como sempre nós trazemos aqui pessoas estratégicas dentro desse assunto, hoje nós temos aqui o pastor Max Doyle, presidente da Missão Kadima, uma agência missionária interdenominacional que atua em vários países, em especial nos países de maioria muçulmana, no Oriente Médio, na África, na Ásia, com foco exclusivo ou específico em grupos radicais e ultra-radicais islâmicos. Aqui no Brasil, ele é ligado à Assembleia de Deus e na América do Norte também. Bem-vindo. Você chega mais um pouquinho para cá, para a câmera, e pedir para o Daniel dar uma olhadinha na câmera aí, para não ficar metade para fora, metade para dentro. Pastor Max, bem-vindo aqui ao nosso programa, é muito bom lhe receber. Obrigado, pastor, a satisfação é minha, a alegria muito grande estar aqui com você. Meses atrás, sei lá, a gente estava fazendo um programa aqui especial, você entrou, você estava... Nos Estados Unidos, eu estava na Virgínia, eu estava bem próximo a Washington. Exatamente. Washington DC, capital. Verdade, muito bom te receber aqui. Com a gente também para tratar esse assunto nevrálgico, né, importante, estou recebendo aqui aqui na Rádio Unidade, a primeira vez, pastor Samuel Silva, ele tem graduação em teologia, também tem pós-graduação em liderança missional, tem mestrado em história, é professor de missões missões perspectivas, alguma coisa assim, conselheiro teológico no Open Brasil, trabalha com mobilização missionária há muitos anos, trabalhou na Inglaterra por vários anos, onde teve um contato com o islamismo. Depois ele pode até falar como está o Islã na Europa, por exemplo. Depois disso, decidiu se aprofundar mais, né, sobre essa questão da religião islâmica. Atualmente trabalha em São Paulo, na Igreja Batista do Povo, com a mobilização missionária e plantação de igrejas também no sertão do Brasil. Pastor Samuel, muito obrigado pela sua presença, muito bom te receber. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado por me receber. Maravilha. Solta o vídeo aí da produção, porque hoje o assunto é missões em países muçulmanos e a crise na Síria. Vai! O Biblicamente de hoje vai falar sobre um assunto muito importante: missões em países muçulmanos e a crise na Síria. Segundo o site m3.org.br/mundo muçulmano, a igreja envia menos de 1% de seus missionários aos países muçulmanos e investe menos de 2% em seu orçamento para que o evangelho seja pregado entre eles. Por outro lado, em todo o mundo, nunca houve tantas conversões de muçulmanos a Cristo como em nossa geração. Nos últimos 30 anos, mais muçulmanos se converteram a Jesus do que nos outros 13 séculos de história do islamismo. Para falar sobre o assunto, vamos receber o pastor Max Doyle, presidente da Missão Kadima, uma agência missionária que atua nos países de maioria muçulmana no Oriente Médio, Ásia e África, com foco nos grupos radicais e ultra-radicais islâmicos. E o teólogo Samuel Silva, autor do livro A Bíblia aos Olhos do Islã, veio compartilhar o seu conhecimento sobre este assunto. Samuel é pós-graduado em liderança missional e mestre em história. Está no ar a partir de agora, Biblicamente. Então é isso, você que está ouvindo a gente pode mandar sua pergunta aqui. Se tem alguma dúvida sobre
os países muçulmanos e o evangelismo, a igreja como evangelizadora, né, como tem a sua missão, o ID e tal, como entrar em países muçulmanos, hoje é o dia, e inclusive sobre os partidos radicais, os regimes totalitários, radicais, a perseguição nos países de maioria muçulmana e tal. Eu vou começar com o pastor Samuel Silva, aqui na ficha, ele morou na Inglaterra. Hoje, a Inglaterra, eu estive lá algum tempo atrás, não muito tempo atrás, você percebe nitidamente na rua, né, a islamização, especialmente de Londres. Eu não conheço muito longe de Londres, pouca coisa, mas você olha na rua e você vê a quantidade de muçulmanos. Fala alguma coisa pra gente, pastor Samuel. Olha só, primeiro, bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu morei com a minha família por 10 anos em Londres, na verdade 8 anos e meio na capital e depois 1 ano e meio numa cidade chamada Watford. O meu contato com o Islã aconteceu lá, enquanto eu andava pelas ruas de um bairro chamado Housden. Um muçulmano me abordou e perguntou se eu gostaria de abraçar o Islã. Would you like to embrace Islam? Eu perguntei para ele, me deu algumas razões, ele apresentou uma série de razões para que eu abraçasse o Islã. E eu percebi naquele dia que eu não conhecia nada sobre islamismo e comecei a estudar. Então, o resultado desse estudo, ao longo desses 15 anos, 2 livros e muita pesquisa que eu tenho feito sobre esse tema. Bom, na verdade, o islamismo, ele cresce assustadoramente no Reino Unido. No censo de 2021, a população islâmica, apesar do Reino Unido como um todo, que inclui 4 países, ter uma população de 3,5% de muçulmanos, em Londres, na capital, o censo já dizia que tinha 13,5%. Enquanto a taxa de natalidade de um ocidental não muçulmano, obviamente, ela chega a ser 1,6%, de um muçulmano normal, ela chega a ser 2,9%, sendo que no Reino Unido a taxa de natalidade ela é 3,4%. Então, o que nós percebemos, por exemplo, que existe hoje no Reino Unido cidades que são realmente controladas já. Existe lei ou zona que tem nos postes nas ruas chamada Sharia Zone, zona da Sharia, em que se você estiver com sua esposa passeando nesse lugar, você não pode pegar na mão dela. Entendi. Então, você teve contato ali e percebeu a necessidade de estudar. E a igreja não está preparada para lidar com isso ainda. Não. Max, qual é o seu contato? Quando que começa seu contato com o Islã? Né? Onde que você foi a primeira vez que você começou a ter contato mesmo? Eu sei que você tem muito tempo de janela aí com o Islã, mas quando que começa isso? O que você percebe? Minha primeira viagem missionária, meu primeiro contato com o Islã foi no Iraque, há 32 anos atrás. E aí foi quando eu fundei a Missão Kadima, agência missionária que tem foco nos grupos radicais e ultra-radicais islâmicos espalhados pelo mundo. Eu imagino que não dá para falar muita coisa, né? Abrir muita coisa aqui, exatamente. Eu quero saudar os amigos muçulmanos, Estado de São Paulo, Brasil, e onde chegar, onde esse programa for alcançado. Assalamu alaikum, com muito respeito a todos vocês, vim aqui para falar sobre a nossa fé e falar sobre, obviamente, sobre o que acontece no mundo, não necessariamente muçulmano, mas aqueles que se dizem muçulmanos e não são grupos radicais que, na verdade, envergonham o islamismo como fé. Tenho absoluto respeito pela fé islâmica e por todos os amigos muçulmanos espalhados pelo mundo. O seu trabalho é como que eu vou dizer? É underground, né? Assim, é outro nível de experiência, né? Não é somente ir lá distribuir panfletos, não sei o que e tal, mas conhecer
muçulmanos que se radicalizaram e que se tornaram pessoas até terroristas, por exemplo. Qual que é essa experiência, cara? É um trabalho bastante desafiador. Temos que ter bastante estratégia, usarmos de meios inteligentes. As pessoas perguntam como é que você consegue entrar nos países de maioria muçulmana, como Irã, Iraque, Afeganistão, Sudão do Norte. Porque você é judeu, para ajudar, né? Para ajudar, você é judeu. E aí? Eu sou judeu, eu sou descendente de judeus, filho de pai e mãe judeus. Cresci no judaísmo, na sinagoga até meus 14 anos, na sinagoga de Recife, onde eu fiz o meu bar mitzvah, etc, etc. Bom, eles sabem que eu sou judeu e que eu sou seguidor de Yeshua. Mas, a princípio, quando eu vou a esses lugares, eu vou para fazer ajuda humanitária, e que inclui comida, cuidar dos médicos, eu trabalho com os Médicos Sem Fronteira, etc, etc. E nisso Deus vai abrindo as portas e existe uma necessidade básica do ser humano de conhecer a verdade. O ser humano é curioso. Nessa experiência aí, eu já vou voltar aqui para o pastor Samuel, só mais uma saideira aqui da primeira parte. Você já passou uma situação de quase morrer, por exemplo? Quase ser morto? 4 vezes torturado, deixado por morto. Fala uma rapidinho. Da última vez eu fui torturado, assim, não quero entrar em detalhes porque é difícil lembrar, e asfixiado, choques elétricos, e por fim me deram tiros, me deixaram por morto. Eles pensaram que tinham me matado. Tinham matado. E aí eu fui encontrado pelos ratos do deserto, são nômades, e que me levaram e me trataram nas tendas, e recuperei. Em resultado disso, há 3 anos atrás eu tive uma cirurgia cardíaca para restauração de uma das artérias, porque esse tiro que eu tomei no peito, essa artéria ia estourar. Os médicos descobriram, eu tive que fazer uma cirurgia aberta do coração, 3 pontos de safena. Então. Entendi. Bom, volto aqui. Pastor Samuel, lá na sua experiência na Europa, o senhor percebeu, então, o crescimento do Islã e tal. Mas o senhor não tinha, então, aptidão para trabalhar com eles ainda? Não. Quando é que nasce? Aí, aqui no Brasil que você teve esse preparo? Como que é? Eu comecei a estudar, estudei bastante. Depois eu comecei a ir para as ruas, conversar com as pessoas. Comecei a evangelizá-los. E a fala do Max é interessante porque, embora você tenha vários grupos radicais, fundamentalistas, extremistas, nós temos que entender que, para eles, as linhas divisórias ou a comunicação, ela vai ser muito mais clara. As fronteiras da comunicação, elas serão muito mais delimitadas. Por quê? Se você ler o estatuto do Hamas, quando ele fala sobre o povo de Israel, ou quando ele fala sobre a terra, ele não tem um discurso secularizado. Quando eles dizem, from the river to the sea, Palestine will be free, do rio até o mar, a Palestina será livre. Então é isso que eles estão dizendo. Não tem meio termo na comunicação quando você fala com um fundamentalista. É igual você conversar com um crente nominal ou um teólogo secularizado. Então, apesar de ter toda a dificuldade de você encarar um grupo fundamentalista radical, mas você vai ter uma clareza muito grande naquilo que ele acredita e naquilo que ele quer. Por exemplo, Talibã, quando entrou, as forças aliadas saíram do Talibã, do Afeganistão, em 2021. Eles fizeram uma série de negociações, 4.300 presos afegãos foram liberados. Eles disseram que ia mudar toda a política. Não, depois eles começaram a implementar realmente a lei da Sharia. Então, eu comecei na Inglaterra a me preparar, ir para as ruas, conversar com as pessoas, escutá-las, ler a Bíblia, ler o Alcorão, pesquisar o que é que as pessoas estão dizendo. Então, a busca de um muçulmano, vamos dizer assim,
pela verdade ou de entrar no paraíso, ela é muito genuína, ela é muito pura. Um muçulmano, ele pode levar, aí, desde a primeira vez que ouve o evangelho, ele pode levar de até 5 anos para tomar uma decisão. Eu conheci o Khalid, um marroquino, anos e anos. Por quê? Porque não é como o ocidental, que a religião ela está no campo da individualidade. Se você decidir não ser... É muita coisa em jogo, né? É muita coisa em jogo. Então são muitos anos. Alguns países, inclusive, é proibido se converter. Alguns é permitido, mas mesmo permitido você lida com uma série de situações, né? São muitas. A Sharia diz que qualquer muçulmano que se converter a qualquer outra religião deve ser executado sumariamente. Então, nos países onde a Sharia é implantada, nem todos os muçulmanos, nem todos os países de maioria muçulmana têm a Sharia implantada, assim. mas O Islã que é para o pessoal que não está ouvindo? Eu conheço alguns países muçulmanos, mas, por exemplo, a maioria do brasileiro não tem essa experiência pessoal. O que é Sharia e o que é país que tem, que não tem? Como é que é essa questão? Sharia é a lei de interação social muçulmana, é a lei que rege o Islã. Existe uma diferença entre o Islã no Ocidente e o Islã no Oriente. Por exemplo, onde o pastor teve contato pela primeira vez na Inglaterra. Esses países são estados democráticos de direito. Uhum. Então o Islã ele vem devagar, porque ele apresenta uma cara. É porque está escrito: quando vocês forem minoria, se submetam. Quando vocês estiverem em pé de igualdade, negociem. E quando vocês forem maioria, exijam. Matem. É assim que funciona. O Islã ele conquista pela força. No Oriente Médio, você já é mais complicado. Daí a necessidade de se defender. As pessoas perguntam: como é que você é um pastor e anda com um fuzil nas costas, com 350, 400 homens lhe acompanhando? Porque senão nós vamos morrer. Como eu vou me defender de fundamentalistas extremamente perigosos, assassinos, com cabo de vassoura? Não tem como. Volta aqui, pastor Samuel. Essa fala do Max ela é muito interessante, porque no país islâmico, por exemplo, eu ouço até alguns sheiks falando isso aqui no Brasil, e inclusive o Estatuto do Hamas também fala isso, de que o país ele só será seguro quando a lei da Sharia será implementada e será possível que haja uma boa coexistência entre judeus, cristãos e muçulmanos. Por quê? Porque tudo que estava fora do eixo, a Sharia vai ter para o eixo. A Sharia é a lei que governa, que rege a nação. Agora, só que é o seguinte, o próprio Estatuto do Hamas também vai dizer assim, que haverá paz, haverá segurança e haverá uma boa coexistência, contanto que ninguém se interponha no caminho do Islã. Ou seja, ou joga a nossa regra, ou então... E aí, se você jogar com a gente, tá tudo bem. Se você... E não sou eu que estou dizendo. E se você analisar, por exemplo, lembra de um fato que aconteceu mundialmente, foi em 2014, no Iraque, quando o Estado Islâmico toma parte do governo, eles colocam a letra N de Nazareno, e fizeram até uma campanha em vários países da Europa, nós somos todos nazarenos. Existe um termo aplicado a um não muçulmano que é Dhimmi, ou o povo da Al-Dhimma. Quando o Estado ou o governo islâmico chega, ele estabelece as suas leis, estabelece as suas regras. Como o Max disse, você pode se converter, você se torna um com eles, ou você pode ser o cidadão protegido. Segunda classe. Segunda classe. Entende? É um cidadão de segunda classe. O tem termo que pagar jazia. Tem que pagar o jizya, que é o imposto, para que o Estado te proteja. E seus documentos são todos marcados, né? Também, por exemplo, seu RG, como se fosse o RG lá deles, já está escrito lá que você é e tal. Sim, por exemplo, eu trouxe um iraniano, trabalhei 1 ano para trazê-lo, ele chegou no Brasil ano passado, ele estava na Turquia prestes para ser deportado. Aí eu me referi a ele depois que chegou no Brasil aqui, quando mudamos o status dele de turista para refugiado. Aí eu chamei de Mohammed e ouvi alguém chamando de Mohammed, ele falou assim, não, o nome Mohammed ficou para trás, meu nome agora é Dominic. Que legal. Então, César,
não necessariamente o cristão, num país como a Síria, ele vai ter, na identidade dele, ou no Líbano, o nome muçulmano. Ele pode ter o nome de cristão, mas dependendo do governo, por exemplo, século IX, no ano 850, teve um califa chamado Al-Mutawakkil. Ele ordenou que esses cidadãos protegidos, que são os dhimis, eles usassem, para se diferenciar dos muçulmanos, 2 retalhos de pano de cores diferentes em suas roupas. Entende? A casa de um muçulmano não poderia ser menor ou mais baixa do que o não muçulmano. As igrejas, elas existem, mas elas não podem, é como no século XIX aqui no Brasil, era tudo na surdina. Você não pode, a convocação para a oração que é feita num país islâmico, ela é feita ao ar livre, inclusive em East London, no bairro Whitechapel. Eu estive lá várias vezes. A convocação dentro de Londres é feita a céu aberto. Onde esse povo de segunda classe vive, seja o cristão ou pessoas que praticam outras religiões, elas não têm essa liberdade. Inclusive agora na Síria, os cristãos, eles estão sendo obrigados a não usarem roupas que os identifique como cristãos, porque é diferente. Tem que usar como se fosse muçulmano também. É uma situação complicada. Max, quando uma pessoa radicalizada ou não, mas muçulmana, se converte, na tua experiência, é uma conversão genuína, cara? Geralmente, não. Tem baixas, tipo assim, a pessoa se converte e depois volta atrás. Porque eu já evangelizei, por exemplo, um cara, ganhei lá no Egito, mas depois, dois anos depois, cheguei lá e estava vivendo como muçulmano normal, tudo igual. Eu falei, ele falou, para mim é muito difícil, eu entendi, tipo assim, Jesus, filosoficamente eu entendi, tal, só que se eu não participar, se eu não sei o que, é muito complicado. Então, como que é essa sua experiência? Bom, eu adoto 2 princípios. O princípio do respeito e o princípio da reciprocidade. Isso quer dizer que quando eu abordo um praticante da fé islâmica e apresento-lhe esse novo essa nova filosofia de vida, que eu não costumo chamar de cristianismo, porque isso está linkado com as cruzadas, tal, e vai bagunçar, vai ser pior. Aí eu falo para eles do eterno, que como eu sou judeu, o judaísmo e o islamismo têm muitos pontos em comum. Então eu começo falando do eterno, porque no Islã eles toleram um judeu e até mesmo um cristão. O que eles não toleram, em hipótese alguma, é um ateu. Você não acreditar na existência de um Criador. Que seja Allah, que seja Hashem, né, Adonai, enfim. O que eu faço ao fazer essa abordagem com a ajuda do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, eu não tenho essa capacidade, apenas apresento o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e deixo o Espírito Santo trabalhar. Geralmente, muitos dessas pessoas, eles têm um encontro com Cristo real. Jesus aparece para eles, às vezes em sonho e às vezes pessoalmente, e eles se convertem. Aí acabou, né? E aí, para ter certeza, eu peço para eles renunciarem ao Islã em vídeo, renunciam ao Islã, renunciam ao Corão como livro sagrado, e agora ele confessa a sua fé em Yeshua, o Mashiach, em Jesus, o Messias, e a Tanar por completo, não só o Velho Testamento, a Tanar, mas a Brit Hadashah, como agora o seu livro de fé e prática. Entendi. Feito isso, é impossível ele voltar, porque se só em ele depois de todos esses passos, né, se ele voltar, só em ele aceitar essa nova profissão de fé, ter saído do Islã abraçado, né, essa ideia de ser um seguidor de Yeshua, ele já decretou a sua própria sentença de morte. Legal. Ô Samuel, pastor,
como que você produziu 2 livros? Eu já tinha recebido o primeiro, esse aqui eu não vi ainda, a Bíblia aos olhos do Islã. Uma das perguntas que eu fiz agora há pouco, se a igreja está preparada e tal, como o senhor acha? Porque assim, cara, o Islã cresce mais do que o cristianismo nos censos mundiais, anualmente. E também tem uma diferença de que, embora o Islã não seja exatamente 100% coeso, todo mundo pensa exatamente igual, não é. Mas é muito mais do que o cristianismo, entende? O cristianismo tem muito mais facções, divisões, não sei o quê, do que o Islã. Mas muito mais, tipo 1000 vezes mais. Então, é uma luta desigual. Agora, qual o senhor acha que deveria ser a posição dos líderes aqui no Brasil a respeito disso? Porque estão chegando no Brasil. Antigamente a gente falava disso, 30 anos atrás, você nunca tinha visto um muçulmano na sua frente. Muito difícil, só que demora numa grande cidade e tal, não sei o quê. Tem o pessoal lá, bairros, né, onde tem pessoas que vieram há muito tempo como imigrantes. Tal. A maioria das cidades brasileiras nunca tinha visto. Agora é muito difícil. Você vai nos lugares aí de vender de coisas eletrônicos, o que tem de muçulmanos que vieram de países como, sei lá, do Paquistão, Marrocos, não sei o quê, e estão em Egito, estão aqui no Brasil. Qual o senhor acha que deveria ser o posicionamento, especialmente da igreja enquanto liderança, sobre isso? Legal. A primeira coisa, eu gostaria de falar algo antes de dar essa resposta, que eu trabalho com refugiados ou pessoas em situação de refúgio há vários anos. Inclusive, nós temos um projeto chamado Refúgio na nossa organização, que hoje nós atendemos mais de 1000 pessoas em situação de refúgio. Então, eu atendi vários e atendo vários, inclusive esse do Dominique, que chegou em novembro aqui no Brasil. Inclusive, se quem quiser adotar uma moça que está no país da Ásia Central e trazê-la para o Brasil, nós podemos trabalhar. Fala comigo lá no Instagram. Vamos falar disso então daqui a pouco. Legal. Então é o seguinte, alguns dias atrás, César, eu provoquei algo. Eu estou no grupo dos missiólogos do Brasil. E aí eu citei uma matéria sobre o Reino Unido, tá? Não, sobre o Brasil, quando foi estabelecido o Dia do Islã no Brasil e o Dia do Hijab lá em Curitiba. E aí alguns missiólogos responderam assim, não, mas isso não é nada. Isso aí é só folclore, né? Só cultura. É uma coisa solta aqui e tal, não tem nada a ver. O que eu percebo é que a igreja brasileira, ela realmente ignora, ela não tem noção. Por exemplo, existe hoje no Reino Unido cerca de 128 a 130 tribunais da lei da Sharia, mais de 6.000 escolas islâmicas. Entende? Eu tenho... Madraças, né? Madraças. Tem uma antropóloga chamada Amanda Dias, ela fez uma pesquisa com 1000 cristãos, e aí as pessoas vão questionar o dado, mas a antropóloga me trouxe esses dados. Ela pesquisou 1000 muçulmanos do Rio de Janeiro. Desses 1000 muçulmanos, 85%, 90% vieram de igrejas evangélicas. Por quê? Porque o Islã ele é apresentado como uma continuidade do cristianismo, e Allah, Jesus, a Bíblia, são coisas totalmente antagônicas. O Max, ele disse uma coisa interessante, e você falou assim, mas a comunicação, como que funciona? Eu posso pegar alguns pressupostos da cultura islâmica, do Alcorão, é o que eu faço nos meus livros, e a partir daí apresentar o evangelho. Mas nós falamos de duas coisas totalmente distintas. O Jesus do Alcorão não é o Jesus da Bíblia. O Alá da Bíblia não é o Deus, não é o Yahvé ou Hashem da Bíblia, entende? Então a igreja brasileira, os líderes precisam acordar para isso. Outra coisa, você já ouviu alguém na imprensa brasileira mencionar o Islã ou qualquer coisa crítica com relação ao Islã? Não. Você viu, por exemplo, das 15.000 mulheres que foram presas pela polícia moral lá no Irã, 15.000 mulheres presas, mais de 300 mortas. O ano passado, em 2024, o Irã executou mais de 900 pessoas. Cadê os direitos humanos? Onde estava o movimento feminista no Brasil? Não houve uma nota de repúdio do governo brasileiro. Pelo contrário, as falas do governo brasileiro com relação ao que está acontecendo. Como agora está acontecendo na Síria, uma chacina de cristãos. Sim. O tempo inteiro. Enquanto a gente está ganhando esse programa agora, tem cristãos sendo assassinados, metralhados, degolados publicamente em praças. Mas também tem muçulmanos sendo mortos. Nesse momento, inclusive também. Os alauítas estão sendo perseguidos. E aí não há nota nenhuma? Não há nota nenhuma? Não há. Então o que eu percebo é assim,
E nós temos até outras vozes, já que está relacionada a esse tema também. O que é que o Islã fez no mundo? E quando eu falo do Islã, eu faço uma distinção entre aquilo que o Islã diz e o muçulmano em si. Existem muçulmanos que eles não representam o Islã. Eles vêm para o Brasil, eles querem se integrar, eles querem viver. Conheço a história de uma refugiada que ela chegou na Alemanha, ela recebeu Jesus, ela foi batizada e perguntaram para ela assim, olha, como que você chegou aqui? Eu falei assim, eu cheguei, eu procurava um país livre, o cristianismo é a religião da liberdade, é isso aí. E eu decidi me tornar cristã. Entende? Então, pessoas que vêm, que querem realmente se integrar. Agora nós temos fundamentalistas em todos os lugares, eles estão aqui no Brasil. O que nós devemos é falar enquanto nós temos liberdade. Por quê? Existe uma teoria que é a teoria do medo. Não, é por isso que eu endosso todas as minhas argumentações baseadas em 3 fontes. O Alcorão, a Sunna, que é aquilo que o profeta disse e fez, o estilo de vida do profeta em si como modelo. Então, esse tem que ser o nosso fundamento para discutir e para apresentar o Islã. Tem que girar em torno disso e no nosso livro sagrado, que são as Escrituras. Bom, se você quer mandar um áudio fazendo uma pergunta, pode mandar para cá. O WhatsApp é 984849988. Vocês estão entendendo a complexidade do tema que a gente está trazendo aqui hoje? Então, manda teu áudio para cá. O WhatsApp é 984849988. É 0 operadora 11 aqui em São Paulo. E aí sim, 984849988. Pelo horário aqui, eu tenho que fazer um intervalo. Já passei 3 minutos, mas eu volto já já. Fica com a gente, já manda teu áudio que você entra aqui ao vivo comigo no próximo bloco. Vai. Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Pense biblicamente. Biblicamente. Na Unidade FM. Topa participar de uma imersão de hebraico de 5 dias para destravar completamente o seu entendimento, leitura, escrita, pronúncia e transliteração do hebraico? O pastor César tem um compromisso com você do dia 5 ao dia 9 de maio, das 19h30 às 21 horas. Ao vivo, ele vai te ensinar a ler, transliterar, escrever e pronunciar o hebraico. Você deve estar pensando que é muito caro, mas não é. De 297, essa primeira turma por apenas R$40. É isso mesmo, se matricule agora mesmo na Imersão Hebraico Fácil, 4ª edição, por apenas R$40. Mas não deixe para a última hora, as vagas promocionais acabam muito rápido. Clica no link e faça parte da 4ª edição da Imersão Hebraico Fácil. Se você quer aprender hebraico, topa entrar no desafio comigo? Você precisará oferecer 5 noites da sua vida. 5 noites da sua vida. Você precisa de um caderno, uma caneta e muita atenção. Entre os dias 5 e 9 do mês de maio, acontece a próxima turma da Imersão Hebraico Fácil, para quem busca a alfabetização do absoluto zero. Então você vai aprender a leitura, a escrita, a pronúncia, a transliteração, do zero até a alfabetização. Então, se você quer participar dessa turma, se esforce aí para você fazer parte da primeira turma, tá? Porque o valor é muito baixo, o valor é R$297, mas para a primeira turma é só 40. Então, não tem mensalidade, tem material didático, tem certificado no final, tem grupo de apoio, quer dizer, todas as suas lições serão corrigidas. Então, é só fazer a sua inscrição. Nesse momento, você pode fazer a sua inscrição por apenas 40 contos. Então, para isso, tem um link fixado agora na descrição desse vídeo. E para quem está no ao vivo, está no chat aqui de discussão do tema, é só clicar lá para concluir a sua inscrição, pagando somente... Cara, pensa, você entendeu a proposta? 40 mangos, 40 contos, tá? Só isso, beleza? Então, é só clicar e fazer a sua inscrição. Se você está ouvindo pela rádio 96,5, você pode chamar a gente pelo WhatsApp. O WhatsApp aqui é 97511-3385, 011 São Paulo 97511-3385. Pensou Teologia, pensou FTB. Biblicamente.
Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. Pense biblicamente. Biblicamente, com César Cavalcante, na Unidade FM. Estamos de volta com o programa Biblicamente e, bom, provoquei antes do bloco, né? Então solta aí o primeiro áudio ao vivo aqui dos ouvintes. Vamos lá. Paz do Senhor Jesus, pastor César Cavalcante e demais convidados do programa Biblicamente. Eu me chamo Patrícia, eu congrego na Assembleia de Deus do Belém e eu queria perguntar aos convidados, né, como nós cristãos podemos nos envolver com a evangelização de muçulmanos e povos não alcançados por meio das redes sociais, por meio da internet. Sempre tive essa dúvida, sempre tive esse desejo de me envolver com a evangelização de muçulmanos, por exemplo, mas não sei como, que ferramentas usar, quais redes são mais eficazes, bom, não sei que metodologia utilizar. Agradeço desde já e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Valeu, Patrícia, Deus abençoe. Eu quero ouvir de cada um de vocês, porque a pergunta dela é extremamente interessante, né? Eu queria saber do Max e do Samuel se é possível a pessoa se envolver com a missão de vocês, o trabalho de vocês, de alguma forma, ter parte no evangelismo das pessoas, dos muçulmanos. Então, Max, como é que é com você? Dá, não dá ou não? Eu aconselho a todos os cristãos brasileiros não se envolverem no meu contexto, já no contexto do pastor Samuel. Jamais, é isso. Sim, porque o pastor ele trabalha com argumentação, apresentando a parte teórica evangelismo ali, do né? Islã, e ele, se eu não estiver equivocado, atua no Ocidente, nos países ocidentais, onde nós temos Estado Democrático de Direito, apesar de a reciprocidade não ser respeitada. No meu caso, em loco. Eu já trabalho em loco, presencial nos países de maioria muçulmana, na África, na Ásia, enfim, no Oriente Médio. Já teve contato com o Boko Haram, por exemplo? Já, com a maioria dos grupos radicais e ultra-radicais. Qual dos grupos radicais, na sua opinião, você que tem uma experiência larga nisso, qual dos grupos radicais é o mais perigoso? O Boko Haram está na Nigéria, no norte da Nigéria. É um grupo extremamente perigoso, fundamentalista. Tipo mais que o Hamas, assim, não é? Ou não? Eu acho eles mais violentos do que o Hamas. Mais ousados. A maioria são crianças, drogadas e tal. Enfim, na minha opinião, o grupo fundamentalista mais perigoso do mundo ainda é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, né? Tá. E a Al-Qaeda em segundo lugar. Então, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Al-Qaeda, Boko Haram, por exemplo. Pastor Samuel, e aí, a resposta da Patrícia? Porque o Max falou, comigo, eu tô lá em loco, no meio das pessoas, tiro para todo lado. No teu caso, como é que faz? Sim, comigo pode entrar em contato comigo. Eu tenho tanto organizações que a pessoa pode trabalhar em loco aqui no Brasil, se envolver diretamente com essas organizações e trabalhar com esses grupos. E tem também evangelismo online mesmo. Agora, o que precisa é falar pelo menos inglês, não é? Porque você vai estar conectado com o mundo. E me deixe dizer uma coisa para você. Eu elaborei um projeto com um cara que foi expulso do Egito, enquanto estava na Inglaterra, para um muçulmano, inclusive aqui no Brasil. Vou citar dois exemplos que eu tenho aqui no Brasil. Um é filho de um homem muito influente e muito rico, que se converteu desde a infância com depressão. E, inclusive, eu tenho um vídeo com ele no meu canal. Ele pediu para eu não dar muitos detalhes para que o pai não fosse exposto. Mas ele é um estudante de medicina. Então, esse cara se converteu lendo a Bíblia numa madrugada. E Deus o curou. E assim, o pai dele nunca perguntou, mas viu a mudança. E um dia o pai dele falou assim, filho, vamos almoçar? E quando o pai chegou na mesa, ele falando isso para mim. O pai chegou na mesa e falou para ele assim, você se tornou cristão, não é? Aí ele falou assim, sim. Por que o senhor está perguntando? Ele falou assim, porque a sua vida mudou. Eu vi o seu testemunho. Cara, no 5º ano de medicina, César, o cara sofreu a vida inteira com depressão e numa madrugada, o pai dele deu um livro de presente de aniversário, ele foi aqui na Paulista, veio, trocou por uma Bíblia, começou a ler o Novo Testamento e falou assim, esse Jesus é diferente. E numa madrugada, 4 horas da madrugada, o cara se rendeu. Lendo a Bíblia ali. Lendo a Bíblia, teve uma experiência profunda e transformadora com Deus. Tem um outro exemplo, é descendente de libaneses.
ela não se identifica em hipótese alguma, mesmo quando ela está na nossa comunidade. Por quê? Porque ela foi criada no Brasil, mas a cultura do lar é uma cultura libanesa, e o filho não desonra. E é interessante que essa moça, ela se batizou, e quando ela se batizou, ela entrou numa crise muito profunda, porque ela havia quebrado uma aliança com os pais, no coração dela, e de fato quebrou. E aí a advogada que a evangelizou, que fez a conexão comigo, falou para ela assim: liga para o Samuel, liga para o pastor Samuel. E aí ela ligou, eu acalmei o coração dela, continua crente, firme no Senhor, mas até hoje essa moça não se identificou como cristã dentro do contexto da família, mesmo estando no Brasil, num país livre. Livre, mas é muita coisa envolvida, né? Agora você imagina nos países, né, de maioria muçulmana, no Oriente Médio, na África, na Ásia, como a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, você não consegue fazer isso. No momento que você se declara um seguidor de Jesus, você assina a sua própria sentença de morte. Qual dos países, eu perguntei dos grupos, mas agora qual dos países de maioria muçulmana é o mais fechado para conversão, por exemplo? Eu tiro a Coreia do Norte, né, porque não tem nada a ver com o Islã, mas qual dos países muçulmanos? Afeganistão. Qual? Afeganistão, Sudão do Norte. São países extremamente difíceis de penetração. Eu faço um trabalho de tráfico de Bíblias, eu levo Bíblias pelas montanhas, para o Irã e tal. Tipo de contrabando. Eu não posso falar muito aqui porque eu coloco em risco a vida das pessoas. Então, assim, eu fiquei muito feliz de conhecer o senhor e com certeza nós vamos ainda nos interagir bastante. A sua experiência, o seu know-how é de extrema importância para nós, e espero que ainda levá-lo em loco, né, nos países, sob a nossa proteção, primeiro sob a proteção de Deus e depois sob nossa proteção, mas não se preocupe, se o senhor morrer, o senhor vai morar no céu. Eu sei. Já perdeu gente assim? Já, pessoas da sua missão já foram assassinadas ou não? Muitas. Orfanatos, teve uma situação que 27 crianças do nosso orfanato foram executadas, mortas, são cortados ao meio, né, serrados ao meio, são decapitados. César, posso dar um dado interessante? Por favor. A Arábia Saudita é um país muito, muito, muito fechado. Há anos atrás, embora sabendo de muitas conversões por causa das transmissões de programas como estes, via satélite, então existe uma igreja tem uma história de uma criança, uma penetração. Tem uma história de uma criança linda que se converteu vendo um programa como este, tá? E aí ela viu um outro programa sobre batismo, fez um acompanhamento, e sabe como que ela se batizou? Mandou uma mensagem e perguntou assim: eu posso me batizar sem presença de líder algum? Sabe onde ela se batizou? Na banheira do banheiro. Uma pré-adolescente, porque teve uma experiência com Jesus. Então você pode evangelizar online dando a resposta. Existe uma população de árabes aqui, de quase 11 milhões de árabes no Brasil. Tá? Então é uma população grande, gigantesca. E hoje a gente vive num contexto global de comunicação. Muita gente de São Paulo fala inglês. Então... Facilita. Vamos lá. Solta mais um ouvinte ao vivo. Vamos embora. Bom dia. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante. Eu me chamo John. Estive com o pastor Max lá em Maceió. E eu queria fazer uma pergunta para o pastor Max Dalla. Na realidade, eu queria que, possivelmente, ele contasse um testemunho de uma criança que foi salva das mãos do Islã, e o trabalho que eles fazem de recuperação das crianças e tirando ela das mãos de terrorista, né? E como é essa pós esse pós-momento para a readaptação dessas crianças ao convívio delas lá com a sociedade. Legal, entendemos. Manda aí, Max. Shalom. Esse é o pastor Spike, é um amigo de longas datas. Estive com ele ontem, inclusive. Spike, o trabalho que nós temos de orfanatos de crianças que tiveram os pais assassinados, né, foram queimados vivos, etc.
E aí, daí a necessidade de nós não só ganharmos essas pessoas para Cristo, eu falo isso em loco, mas também de darmos proteção, né? Criarmos zonas isoladas para dar proteção a esses cristãos de ataque dos fundamentalistas. E eis aí o nosso diferencial da missão Kadima, que nós não só ganhamos, mas protegemos. Daí o porquê, né, o senhor perguntou, como é que alguém pode se envolver? No meu caso aqui, só orando e contribuindo, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Fora orar e contribuir não vale, porque você vai atrapalhar mais do que ajudar. Nós vamos ter que proteger você também. É mais um, né? Mais para nós protegermos dentro das limitações que temos. Bom, não sei, tem mais um áudio aí que você quer soltar? Senão eu já vou pilotando aqui, porque eu tô olhando no relógio, meu Deus, parece que eu acelero o relógio nesse horário. Solta aí. Paz ao Senhor, irmãos da rádio. Aqui é o presbítero José Luiz, da Assembleia de Deus. Minha pergunta é dupla. Como está a situação em matéria de quantidade de muçulmanos no Brasil, o desenvolvimento da religião em si? E é verdade que eles têm um arsenal de armas, se não me engano, em Foz do Iguaçu, no Paraná? Ok, a primeira pergunta vai para o pastor Samuel, a segunda para o Douglas. Olha, primeiro sobre o arsenal de armas, eu não sei te dizer. Aí vai para o Douglas. Não é? Vai para o Douglas, que ele é o homem da arma. Mas no censo de 2010 havia pelo menos no censo apareceu cerca de 35, 36 mil, mas os muçulmanos dizem que a população islâmica, pelo menos até 1 ano, 2 anos atrás, ele chegava a ser 1,5 milhão de muçulmanos aqui no Brasil. No censo de 2022, houve até uma propaganda feita por líderes islâmicos aqui, dizendo que todos os muçulmanos, na pesquisa do censo, dissessem e confirmassem a sua fé, confirmassem que eram muçulmanos para que os dados aparecessem no censo. Eu não acredito que chega a 1,5 milhão, mas eu vejo que há um investimento muito grande. Inclusive, eu tenho um vídeo de um milionário brasileiro. Ele fala na mesquita dele dizendo que o material humano ele já tem, que seria os sheiks e os líderes, e que ele queria, até 2030, que o Islã fosse pelo menos a segunda religião mais forte no Brasil. Tá? Então, e não se esqueçam que o Brasil é o quartel-general do Islã na América Latina. O Brasil é o maior exportador de carne halal para o mundo árabe, tá? Então, o Brasil tem, sim, o Brasil está dentro do programa de expansão do Islã ao redor do mundo. Bom, Max, essa história de que o Brasil tem armas aqui, o Islã guarda armas aqui, o Islã não, desculpa, os radicais islâmicos guardam armas aqui no Brasil, isso é fato? Você já soube dessa história? Não, eu prefiro não comentar sobre isso. Para a sua proteção, a minha, a do pastor Samuel, isso são questões assim bastante delicadas, e eu prefiro ficar nas questões, digamos assim, didáticas. Essas questões aí eu prefiro não comentar, porque, como eu disse... é um programa aberto aqui, está na internet. Agora o que há, e você pode, o ouvinte aí pode pesquisar, há correntes de investigações, não é? Suspeitas. Eu deixo isso para a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal. Há correntes de investigações na Tríplice Fronteira, a partir do Foz do Iguaçu. Pessoas aqui já foram investigadas, questionadas sobre essas conexões com grupos fundamentalistas. Nós não somos inocentes, eles estão em todos os lugares, tá? E é aquilo que eles acreditam, tá bom? Mas você dar detalhes de uma informação como essa é muito... É mais especulação, porque nós estávamos com dados mais concretos, não é? Sobretudo, eu quero alertar os irmãos que, já que a gente está... por exemplo, nesses dois números que o senhor falou, não sei quantos mil e perto de não sei quanto milhão, eu acho que os muçulmanos estão mais perto de 1 milhão mesmo do que de poucas dezenas de milhares aqui no Brasil. Mas...
eu quero chamar a atenção de vocês porque já foi dito aqui, não sei quem falou, que há 2 tipos de Islã, pessoal. Um é o Islã, vamos chamar do marketing. Então existe todo um marketing. Então é um Islã sedutor, piedoso, assim, de uma fé, solidário. Exatamente. Tem um Islã que é extremamente sedutor, atraente, o jeito que eles falam, não sei o que lá, tal. Porém, eles falam pelos 2 lados da boca. Uma coisa é o que eles falam, outra coisa é como eles são de verdade. Então não pense você que, até mesmo aqueles muçulmanos que não são radicalizados, não sei o que lá, que eles são totalmente contra algumas dessas balbúrdias que são feitas aí, você está entendendo? Então, eu queria deixar esse aviso aqui para vocês. Infelizmente, o nosso tempo é curtíssimo, mas fica o gostinho aqui de uma volta para a gente falar uma parte 2, se vocês toparem, puderem. E eu já quero deixar aqui pelo menos uns 2 minutos para cada um. Acho que eu comecei com o Max. Então, Max, bem-vindo sempre aqui. Você tem 2 minutos para suas considerações. As pessoas que quiserem se familiarizar mais com o trabalho que eu faço, com a Missão Kadima, podem acessar o meu Instagram, o meu Facebook, o meu canal do YouTube, pr.max, ou Max, M-A-X, D-O-W-E-L, Max Dowell, e aí vocês vão poder interagir, fazer perguntas e tal, e pois não sei se é permitido, mas se o senhor me autorizar, eu posso passar o Pix de pessoas que porventura queiram contribuir com a nossa ajuda. Qual é o Pix? É o meu e-mail, Max, M-A-X, D-O-W-E-L, Max Dowell, outlook.com. Então, max.dowell, não tem ponto. Não, Max, tá, tudo junto. Max Dowell. Max Dowell, D-O-W-E-L. D-O-W-E-L. Outlook.com. Tá certo? Max Dowell. Outlook.com. Outlook.com. Tem dúvida? Chama lá no Instagram que talvez fique mais fácil. O Instagram tá aí, coloca na tela de novo aí, pr.maxdoel, tá certo? E orem bastante. Eu creio no poder da oração. Orem por mim, orem pelo pastor Samuel, orem pelo nosso trabalho. São trabalhos distintos, porém com o mesmo objetivo: ganhar os muçulmanos para Cristo, trazê-los aos pés da cruz. Então é isso aí. Eu quero agradecer ao senhor pelo carinho, por me receber aqui. É uma honra estar com a sua pessoa nesse programa de altíssima relevância, e estarei orando por vocês para que também o Senhor Deus continue provendo e dando-lhes os meios para que vocês façam esse trabalho e alcancem muito mais pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Amém. Pastor Samuel, bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado. Obrigado. Suas considerações. Obrigado, César. Eu queria ler 2 versos do Alcorão, apesar de toda a discussão girar em torno da religião e etc. Primeiro, Alá não reconhece nenhuma outra religião. O judaísmo e o cristianismo foram religiões dadas para um tempo específico. Na Surata 2, verso 138, diz assim: eis que a religião de Alá, quem melhor que Alá para designar uma religião? Somente a ele adoramos. Surata 3, verso 85, diz assim: se alguém almejar impingir outra religião que não seja o Islã, ela jamais será aceita, e no outro mundo essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. Então, para encerrarmos essa parte, Alá não reconhece nenhuma outra religião, porque elas eram deficientes. Bom, esse livro aqui, que é o meu segundo livro, eu faço uma comparação entre o Jesus do Alcorão e o Jesus da Bíblia, mostrando que mesmo o Jesus do Alcorão, ele é superior ao profeta Mohammed, porque é o único profeta mencionado no Alcorão que é chamado de santo. Esse livro aqui você pode ir lá no meu Instagram, que é @prsamuelsilva_. Está lá na minha bio, você pode adquiri-lo, e também este segundo livro aqui, que é a Bíblia aos Olhos do Islã.
Esse livro são respostas a 2 temas que todos os muçulmanos ao redor do mundo vão te questionar, sobre Jesus morreu, Jesus não morreu, ele não é Deus, ele não é filho de Deus e assim por diante. César, muito obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer também ao Paganelli. Opa, que indicou mais uma vez, Deus abençoe. E o Paganelli me indicou, um prazer Obrigado, imenso. pastor, pelos livros que o senhor me deu, e eu vou adotá-los como livros didáticos quando eu passar no Brasil, nos Estados Unidos. Inclusive, se o senhor me permitir, a posteriori, eu vou traduzi-los para o inglês. Eu esqueci uma coisa interessante, César. Esse livro aqui, ele está sendo traduzido para o farsi e para o persa. Ele será distribuído gratuitamente no Irã, no Tajiquistão. Existe cerca de 110 milhões de pessoas que falam o persa. Esse aqui, ele foi muito bem recomendado, ele já foi traduzido para o inglês, só falta lançar. Se você arrumar uma boa editora para mim lá nos Estados Unidos. Samuel, rapidamente, se alguém quiser convidar o senhor para dar palestras, ou se eu chamá-lo, convidá-lo para dar as palestras nas cruzadas e nas conferências missionárias que faço, é possível? Claro, estou à disposição. Qual é o arroba? O arroba é a PR Samuel Silva _. Lá no meu Instagram a gente se fala e você... Então sigam agora, pega seu celular aí, segue aí. PR Samuel Silva _ e o do Max é br.maxdoyle. Sigam aí esses 2. Se alguém tiver interesse em convidar-me para fazer palestras sobre missões, eu estou tá no Brasil, à disposição. No Brasil, em qualquer lugar do mundo. Maravilha, isso aí. Obrigado mesmo, viu, César? Obrigado. Eu que agradeço, Deus abençoe, Ala Kadima, tô ficando por aqui e amanhã é sábado, amanhã não tô nem aí pra vocês, tá certo? Eu volto na segunda, então na segunda-feira tamo junto, a partir das 11 horas da manhã, mas ainda hoje às 14 horas tem o Crescendo na Fé, então a gente volta a se encontrar às 14 horas, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente pensando biblicamente. Você ouviu pela Unidade FM um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. 96.5. Unidade FM. Minuto com Gilberto Nascimento.